Oi, galerinha, passando aqui pra contar pra vocês como que eu descobri minha quinta gravidez. Eu estou na minha quinta gravidez e eu descobri esta gravidez quatro dias antes do atraso menstrual. E eu vim aqui contar pra vocês como eu descobri esta quinta gravidez e como que foi estar grávida pela quinta vez após um aborto e todos os medos que eu tive e todas as preocupações que eu tive. Ano passado, em outubro, eu descobri minha quarta gravidez, só que ela não evoluiu. E esse ano, em janeiro, em fevereiro, eu descobri a quinta gravidez. Ela foi planejada, só que eu estava planejando para engravidar mais pra frente, não tão já, mas aconteceu. Eu não estava tomando medicamento, não estava tomando nada, porque como eu engravidei da quarta gestação tomando medicamento, e eu acredito que foi o que vou fazendo com que a gravidez não evoluísse, eu estava com medo de tomar. E aí, eu não estava tomando nada, só estava fazendo a tabelinha mesmo. Minha menstruação, que era de 30 em 30 dias, ela passou a vir de 28 em 28 dias. Ela mudou depois do aborto, só que ela estava reguladinha, certinha. E eu descobri antes do atraso menstrual, por quê? Um dia antes de descobrir, uns dias antes de descobrir, dois dias antes de descobrir minha gravidez, eu estava fazendo silagem. Pra quem mora no sítio sabe como é que é. Tem a época do ano que nós faz silagem. Eu estava fazendo silagem, acabou dando vários imprevistos. O trator do rapaz que veio fazer silagem pra nós estragou várias vezes. E ele só conseguiu terminar. Tipo, ele começou no sábado e conseguiu terminar só na segunda-feira. Quando ele terminou, no dia que ele terminou a silagem, ele terminou à tarde e estava se armando um temporal. E a silagem não pode molhar. Então nós tínhamos que cobrir quanto antes a silagem, o mais rápido que nós pudesse. Só que ele terminou, já era tarde e estava armando um temporal feio. Então nós corrimos para tampar a silagem, eu e meu marido. Eu cheguei a cair de moto, porque na correria de buscar bolsa, lona, fazer essas coisas. E aí, nós se atrasamos com tudo, com tirança de leite, com tudo, nós conseguimos cobrir a silagem. E entramos aquele dia para dentro de casa, já eram 9 horas da noite. Eu não tomei, não fizemos janta. Eu tinha feito pão naquele dia, então tinha pão e eu fiz um café. Eu amo café, nunca tive problema com café, pelo contrário. O meu problema com café é que eu sou viciada no café, então eu tomo muito café. E aí eu tomei o café e me fez mal, na hora, me deu azia. E eu nunca tive azia fora da gestação, sem contar com outros sintomas que eu também tava, que eu já vou contar pra vocês. E aquilo me deixou meio capuga atrás da orelha. Eu nunca tive azia, de repente eu tive azia por conta do café. Não consegui dormir direito. Mas pensei, não, talvez só porque eu tomei café à noite mesmo, coisa que eu não tenho costume, deve ter sido isso. E fui dormir. No outro dia de manhã, mesmo sem ter comido nada, já estava com azia. Quando eu tomei o café, foi pior ainda. E aí aquilo me deu um sinal de alerta e aí eu comecei a prestar atenção. Que assim que eu ovulei, após a ovulação, mesmo nós tendo tomado nossos cuidados ali, eu comecei a ter alguns sintomas. Eu comecei a ter algumas pontadas na barriga, algumas fisgadinhas na barriga. Eu comecei a ter enjoo, algumas leves tonturas, alguns leves enjoo, mas muito leve mesmo. E dor de cabeça. E não que eu costumo ter muita dor de cabeça, principalmente quando eu saio de casa, só que era assim, eu acordava com dor de cabeça e aquilo não estava normal. Porque não era do meu normal ter dor de cabeça
logo pela manhã. E aí eu comecei a prestar atenção nesses detalhes. Fisgada na barriga, as dores de cabeça, todos os sintomas de TPM que eu não costumo ter, eu não tenho sintomas de TPM nenhum, eu tava tendo. E aí eu, né, com essa da azia eu fiquei, eu acho que tem algo de errado aqui acontecendo, porque eu não tenho azia, eu nunca tive sintoma de TPM, agora eu vou começar a ter. Aí eu tinha um teste guardado, que quando eu perdi a outra gestação, antes de eu ter de fato perdido, eu assisti muitos vídeos e as pessoas falavam que tinha um pequeno sangramento e que não perdiam. E que iam fazer um ultrassom, o médico dizia que não tinha mais feto e tal, mas não tinha perdido. E ela fazia o teste, estava dando sempre bem mais forte e tal, e aí a pessoa ia ver, não tinha perdido. Ela ainda estava grávida, só que como era muito no começo, o médico não viu e tal, e aí eu fiquei com essa esperança. Então eu comprei um teste e eu tinha um teste guardado, só que eu não cheguei a usar esse teste porque, infelizmente, daí depois eu tive hemorragia, então eu tinha certeza que eu tinha perdido. E o teste estava guardado, escondido, dentro do meu guarda-roupa. E aí eu fui, peguei e fiz. Os 4 dias antes da minha menstruação, no dia 10 de fevereiro, minha menstruação desceria no dia 14. Eu fiz e deu positivo na hora. Tipo, foi instantâneo. Só coloquei o teste e já subi os 2 risquinhos. E aí já deu positivo. Eu já corri contar pra minha irmã, que foi quem eu contei quando, né, eu descobri minha 4ª gravidez. E já corri marcar exame de sangue, tudo. No outro dia eu já fui fazer o exame de sangue, fiz o quantitativo, que antes eu tinha feito o qualitativo da outra gravidez. E dessa vez eu tinha decidido fazer o quantitativo, para saber bem certinho de quanto tempo de gestação eu tava. E deu 300 e pouco. Então eu estava grávida, só que de 2 a 3 semanas de gestação, bem no início. E aí eu já comecei a fazer o pré-natal, comecei a marcar as consultas e correr atrás de tudo que eu podia, porque eu tava com muito medo, né? Depois que a gente perde uma gestação, a gente fica com muito medo de perder outra. Então esses foram os sintomas que eu tive antes de descobrir, né? Azia, a dor na cabeça, as fisgadinhas na barriga. E eu tava muito atenta ao meu corpo. Então, quando a gente tá muito atento, assim, aos sinais, às vezes a gente consegue descobrir antes. Só que também pode que a gente ache que a gente tá tendo sintomas de gravidez e não tá tendo, pela ansiedade de querer estar grávida, né? Quando a gente tá muito ansiosa, muito preocupada ou com muito medo de não, quando você não quer, e aí você tá com muito medo de engravidar, ou quando você quer muito, aí você acaba misturando os sintomas, acaba confundindo. Mas no meu caso, como eu não queria muito, porque eu tava com medo de engravidar tão já, eu perdi em novembro e eu engravidei já em janeiro, então deu 2 meses, 2 meses de diferença, né? Então, muito pouco tempo. E aí eu já, né, comecei meu pré-natal, deu tudo certo. No próximo vídeo eu vou contar como foi meu primeiro trimestre. Meu segundo trimestre eu gravo outro vídeo para contar para vocês, porque eu já tô com 35 semanas de gestação. Eu demorei bastante para querer gravar esse vídeo, por medo dos julgamentos das pessoas. Se você ficou até o final do meu vídeo, ajuda aí, é meu primeiro vídeo. Aqui, eu ainda vou fazer um vídeo de apresentação, mas eu quis gravar esse vídeo aqui para criar coragem.